Olá, meus amigos do Brasil, boa noite, tudo bem por aí? Estamos aqui no nosso Visão Geral, neste novo horário aqui pela Rede Família de Televisão, às 9h30 da noite. Como sempre, com entrevistas importantes, falando de assuntos interessantes. Meu amigo, viver é acalentar sonhos e esperanças, fazendo da fé a nossa inspiração maior. É buscar nas pequenas coisas um grande motivo para ser feliz. E a gente vai falar também de felicidade hoje. Eu vou conversar com o Dr. Aristides Manuel Bragueto, especialista em oncofertilidade. Doutor Aristides, muito prazer conhecê-lo e seja muito bem-vindo. Prazer, Alberto. Obrigado. É um assunto muito interessante. Aliás, hoje, muito a propósito, né, que nós estamos no mês de outubro, né? Isso mesmo. É muito importante que a gente fale sobre esses assuntos. Doutor, deixa só falar um pouquinho de você aqui. Formado em medicina pela PUC Campinas, especialização em ginecologia e obstetrícia, mestre em ginecologia e obstetrícia pelo CAISM, né? Ainda o Luiz é o presidente do CAISM? Doutor Luiz? Nosso querido amigo. Professor adjunto do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da PUC Campinas. Como é que é o nome dessa universidade aqui da França? Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Tá vendo? 1995, especialização em reprodução humana. Desde 1990, atua na área da medicina reprodutiva. Bom, também esse nosso programa vai fazer parte do Outubro Rosa, que a gente sempre faz muita coisa no Outubro Rosa, até porque é um pedacinho aí de esperança dessa luta contra o câncer também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós tivemos aí nos últimos anos, né, um avanço muito grande na área de oncologia e as pacientes, grande parte delas vão sobreviver ao tratamento, à quimioterapia, à radioterapia e vão vencer essa luta, né? E hoje nós evoluímos tanto a medicina reprodutiva como a oncologia e nós pensamos um pouco além da sobrevivência dessas pacientes, produzir qualidade de vida depois da vitória sobre o câncer. Ou seja, dentro desse conceito de ter qualidade de vida, a esfera reprodutiva é muito importante. Tem mulheres e homens que após vencer o câncer, descobrem que nunca vão poder ser pai ou mãe, e isso tem um impacto tão grande e tão avassalador como a descoberta do câncer. Perfeito. E claro, a gente, em primeiro lugar, sempre a saúde, né? Sim. Em primeiro lugar, a gente sempre tem que pensar na saúde. Mas o que seria realmente das pessoas depois de vencer a doença, se não tivessem a qualidade de vida? Às vezes, muitas poderiam até se revoltar. Não sei se foi tão bom continuar, exatamente, não é verdade? Exatamente. Então, a medicina reprodutiva teve um avanço muito grande que a gente chama de criopreservação. E através desse método onde a gente pode congelar espermatozoides, pode congelar óvulos, pode congelar embrião e mais modernamente até tecido ovariano, a gente pode proporcionar a essas pacientes e esses pacientes, logo depois, iniciando a preservação da fertilidade antes da quimioterapia e da radioterapia, promover bebês a esses casais depois que vencem o câncer. Muito legal. Doutor, na verdade, eles te chamam de doutor Bragueto ou doutor Aristides? Quem tem nome composto essa confusão. Manuel, Bragueto, Aristides. Qual que é o normal? Normal, doutor Manuel. Olha, eu gozado que é o nome do meio, né, exatamente. Doutor Manuel? Acho que é mais fácil. Então tá bom. Então, doutor Manuel, hoje, a idade ainda é uma barreira para a mulher engravidar? Sim. A gente considera hoje em consultórios de reprodução humana a pior barreira nossa. A pior barreira. Hoje houve uma mudança significativa do desejo de engravidar, da primeira gravidez. Se a gente olhar 2, 3 gerações atrás, isso ocorria aos 18, 20 anos. Hoje a primeira gravidez está ocorrendo aos 32, aos 34, aos 38. E invariavelmente a gente recebe mulher aos 42, 43 anos querendo ter o primeiro bebê. Olha só. E uma pergunta aqui que me ocorre, de repente, nem sei se é pertinente.
A mulher com 40 anos, por exemplo, Sim. é mais fácil ela se engravidar pela reprodução assistida ou pela relação forma normal? natural. A gente sempre considera a forma natural a melhor forma para ter seu bebê. Sempre? Sempre. Tá. Lógico que a idade faz com que os óvulos fiquem mais velhos, consequentemente a capacidade reprodutiva dessas mulheres se reduz. Então, quando a gente aborda um casal de 28 anos, a gente tem uma expectativa de aguardar pelo menos um ano a forma natural. Mas quando a gente atende casais com mulheres acima dos 35 anos, a gente aguarda ao redor de 6 meses. Se a gravidez não ocorrer, a gente já começa a fazer intervenções, porque sabe que o tempo não é nosso aliado. É comum hoje, doutor, por exemplo, a mulher, enquanto jovem, extremamente fértil, congelar alguns óvulos para eventualmente mais tarde ela utilizar? Sim. Então, voltando à criopreservação, então nós temos a criopreservação do ponto de vista oncológico, ou seja, jovens que acabam descobrindo que tem um tumor, que vão necessitar de quimio, radioterapia, e aí vão congelar os seus gametas, seus embriões, ok? E também temos o que a gente chama de congelamento social. Ou seja, mulheres que vão postergar a primeira gravidez pelo trabalho, pela vida, por viagens, por mudanças de hábitos. E aí nós utilizamos também o congelamento social dos óvulos. Muito bem. Bom, claro que uma mulher que passou dos 40 tem que ter uma atenção diferenciada no período de gravidez, né? Sim. É um pré-natal muito mais... É um pré-natal de risco? Vamos entender assim, hoje se nós olharmos uma mulher de 40 anos, ela não chegou ainda na sua metade da sua longevidade. A gente tem que lembrar que o ser humano hoje vive mais. Perfeito. Então, nós temos um paradoxo hoje, nós temos mulheres de 40 anos, absolutamente bem de saúde, jovens, parte cardiorrespiratória, pulmonar, tudo excelente, mas com ovários envelhecidos. Então, hoje nós conseguimos aumentar a longevidade, vivemos 80, 85, 90 anos, mas o ovário não. Olha o ovário, só. aos 40 anos, ele já é considerado um órgão envelhecido. Perfeito, perfeito. Ô, doutor, eu sei que não tem nada a ver com o senhor, mas o homem ele é fértil até que idade? Então, são uma situação completamente diferente o homem e a mulher. A mulher já nasce com os óvulos que vai ter o resto da vida. Então, quando ela tem 30 anos, os óvulos têm 30 anos. Perfeito. Já o homem, o testículo é uma fábrica de espermatozoide. Então, sempre eu tenho espermatozoide jovens. O espermatozoide mais antigo que um homem tem, 70, 80, 90 dias. Olha só. Já a mulher com 40 anos é a célula mais antiga do seu corpo. Tem uma célula de 40 anos. Exatamente. E aí ela tem problemas cromossômicos. Olha só. E por isso que a fertilidade reduz. Então o espermatozoide, quando ele vai lá, ele vai todo galã, todo jovenzinho e tal, e ele encontra alguém que já tem um pouco mais de idade. Mesmo, Nós sabemos que ocorre uma redução da fertilidade masculina, mas não de forma tão acentuada quanto da mulher. Então é possível um homem com 75, 80 anos? Pode engravidar. Pode engravidar. Muito bem. Bom, doutor, vamos entrar agora um pouquinho mais no nosso tema aqui, do nosso Outubro Rosa. Lembrando sempre que a gente, aqui na Rede Família, em todos os nossos programas, a gente trata com muito carinho, com muito respeito, né? Até porque a gente aí tá nessa luta o tempo todo para que nós, tanto homens quanto mulheres, nós procuremos cada vez mais a nossa medicina preventiva, que hoje está extremamente em moda. Daqui a pouquinho vem o Novembro Azul e a gente vai seguindo. No caso específico, o doutor trabalha mais com pessoas que passaram por um câncer e querem a reprodução assistida. Esse é um ponto muito interessante que você tocou, porque assim, a preservação da fertilidade do ponto de vista oncológico, ela é uma janela estreita. Desde o diagnóstico até o início da quimio ou da radioterapia, é o momento ideal para fazer o tratamento. Então, é meio um turbilhão de informações novas que, infelizmente, aquela jovem ou aquele jovem, descobrindo o tumor, tem que tomar a decisão para fazer a criopreservação dos seus gametas. Desde então, a partir do momento do diagnóstico. Antes de começar a quimioterapia e antes da radioterapia. Então, nós temos uma janela estreita. Perfeito. Por isso, nós fazemos sempre um entrelaçamento das especialidades, um entrelaçamento do conhecimento da ciência, dos oncologistas
com os médicos de medicina reprodutiva. Isso tem Tá. que ter uma interação muito grande, funcional. né? Perfeito. O paciente não pode ligar para marcar uma consulta de criopreservação e marcar a consulta para ele daqui 30 dias. Entendi. Tem que ser no dia seguinte. Bom, então, me permita o fato de ser leigo fazer algumas Sim, perguntas pois que de não, repente, claro. né? Então, mas uma pessoa que está grávida e descobre que tem um câncer, Certo? ela não pode tomar químio? Depende do tumor, depende da idade gestacional, tudo isso influencia nas decisões. Vamos pensar que uma gestante está no final da sua gestação Tá. e descobre um tumor. O tratamento vai ser visando o bem-estar e a saúde dela, mas também visando em salvar esse bebê. Perfeito. Então nós vamos fazer um equilíbrio das forças. Quando eu tenho uma gravidez muito inicial, onde eu tenho que esperar 9, 8, 7 meses para fazer algum tratamento, Tá. aí a prioridade é a saúde da mãe. É a mãe. É a mãe. Ainda Então- que corra risco, de repente, de um aborto, ou coisa Exatamente, assim, exatamente. sempre a saúde da mãe em primeiro lugar. Exatamente, isso Olha, mesmo. interessante. Então, existe aí um limiar, né? Isso. Existe um determinado momento que, a partir daquele momento, daquele instante, Onde você pode salvar os dois, do ponto de vista tanto de Perfeito. tratamento do bebê, a gente sempre tenta... E quando a gente fala de o tratamento oncológico, na reprodução assistida em pessoas que estejam fazendo tratamento oncológico, não sei se por cargas d'água a gente está em outubro, a gente pensou no câncer de mama, mas isso aí, Pois de uma não. maneira geral, em qualquer lugar, o câncer. Exatamente. Pode ter câncer no intestino, câncer no Tá. ovário, câncer na mama, câncer no pulmão. Então a preservação da fertilidade, ela cabe em qualquer tipo de Quem tem um tumor. câncer de útero, por exemplo, Então, depende da localização e qual tipo de câncer e que qual tem. avanço que esteja também? Exatamente. Porque Nós podemos fazer a preservação do útero mesmo com tumores. mesmo com tumores. Depende do estágio, depende da Mas localização. pode fazer a inseminação mesmo com o tumor? Depois de curado. Ah, depois, durante o período, Sempre não. nós vamos ter uma janela para fazer a criopreservação. Tá. E depois que a paciente tem alta do oncologista, do mastologista, é que nós vamos pensar na gravidez. Então, a paciente que adquire linfoma faz a sua criopreservação de óvulos ou de gametas, ok? Passa-se o tratamento, o oncologista, hematologista diz, a paciente está livre de doença, pode ter o seu bebê. E é aí que nós voltamos a atuar Tá. com essa cliente. Bom, o doutor não opera? Operamos. Mas opera o tumor também, não? Não, minha parte não é oncologia. Não é oncologia. Tá, mas Faço cirurgias voltadas à medicina reprodutiva. A medicina reprodutiva. Exatamente. Muito bem. Ô, doutor, me diga uma coisa aqui, olha, eu preciso até explicar direitinho para que o senhor possa me responder. Como nós falamos no começo, é possível que uma jovem Certo? faça aí a preservação dos seus Seus óvulos do ponto de vista social. Perfeito. Saudável, essa jovem saudável, sem Perfeito. problema nenhum. Essa jovem posteriormente vem a ter um câncer Ok? e se curou. Digamos que seja um câncer de mama. Certo? É tão comum hoje, quando a mulher visita o ginecologista ou para fazer o exame de rotina e tal, muito se pergunta a respeito dos pais, das mães, das avós, se tiveram ou não câncer de mama. Sim. De repente, quando teve, existe uma possibilidade, talvez um pouco maior, de que venha, não significa que vai ter, Sim. mas existe uma possibilidade maior. No entanto, se essa mulher, ela nasceu de uma mãe que teve câncer, porém antes ela deixou socialmente o óvulo, Sim. ela também pode falar que existe ali uma hereditariedade, não? No óvulo que ela deixou Que ela guardado? deixou guardado. Então, nós Que ela temos... deixou guardado quando ela era sã, não tinha absolutamente nada. Sim. Então, vamos falar... São dois assuntos diferentes, muito interessantes. Vamos tentar tocar de forma mais clara em cada um. Primeiro, qual é a chance de eu ter um câncer de mama do ponto de vista genético? Ele existe, claro, Tá. ao redor de 10 a 15% dos tumores. Ah, então não é, Não é tão alto. Não. E existem marcadores tumorais, que a gente chama de BRCA, que são mutações que a gente descobre nas pessoas que têm esse risco aumentado de câncer genético. Ah, tá. E hoje nós temos já tecnologia para descobrir se o embrião que eu vou transferir ao útero daquele casal tem essa mutação ou não. Olha, onde nós estamos chegando com a tecnologia? Exatamente. Então nós temos o estudo genético pré-implantacional, ou seja, eu posso pegar o embrião e saber se ele é do ponto de vista cromossômico saudável ou não e pesquisar algumas doenças que esse embrião possa ter ou não. E de repente, se tiver
se essa for a única alternativa para o paciente, o médico é obrigado a dizer ao paciente, olha, esse óvulo, enfim, pode... Na realidade, quando a gente vai fazer o estudo genético pré-implantacional, nós vamos em busca de problemas cromossômicos e de alguma doença genética familiar. Tá. Importante entender que no câncer de mama, em especial o BRCA, ele não quer dizer que a pessoa vai ter um câncer de mama, e sim que ela tem um risco maior de ter. Então isso tudo tem que ser compartilhado com os casais que têm histórico genético de algum tumor. Eu acho que não existe, a medicina não é uma matemática exata, sem né? Dúvida, sem dúvida. O que é verdade para um não é verdade para outro. Sem dúvida. Doutor Manuel, doutor Aristide Manuel Bragueto está me dando entrevista aqui no Visão Geral. Eu vou para o intervalo e volto já já com ele, não sai daí, tá bom? Voltamos aqui com o doutor Aristide Manuel Bragueto. Estamos falando sobre medicina, estamos no Outubro Rosa, ainda estamos falando sobre oncofertilidade. Tem muita gente hoje que mesmo passando pelo processo de ter tido um tumor, embora tenha possibilidade de ter uma qualidade de vida melhor e tal, ainda assim muita gente tem vontade de ser mãe. Sem dúvida. A gente tem que lembrar que, infelizmente, boa parte dos tumores vão ocorrer em mulheres, por exemplo, com menos de 40 anos. O que é triste, hein? E muito triste. E nós temos que entender hoje como a grande maioria das jovens postergam a primeira gravidez, o número de pessoas que vão estar sendo acometidas de algum tumor e que ainda nunca tiveram nenhum filho é cada vez maior. Então teve a mudança social epidemiológica da primeira gestação, que cada vez está ficando mais tarde, e boa parte das mulheres podem ser acometidas de um tumor mais jovem. Doutor, nós estamos vivendo mais, as mulheres estão vivendo mais também, mas o ovário, o útero não pode ir acompanhando essa evolução também, viver mais, com mais fertilidade, com mais força? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do útero. O útero é um órgão que, quando nós tratamos eles do ponto de vista hormonal e adequamos ele não tem idade. Tanto é que existem mulheres, por exemplo, na Itália, que engravidaram aos 65 anos, aos 62 anos, né? Então o útero a gente consegue ajustar hormonalmente para ele poder gestar. O que nós não temos, e até hoje a medicina reprodutiva não conseguiu mudar, é o envelhecimento ovular. Isso é o nosso, vamos dizer, grande problema, nosso grande vilão nos tratamentos de reprodução humana. Então nós temos uma taxa, vamos dizer, ao redor de 70%, 80% numa paciente de 28, 30 anos de sucesso, já numa paciente de 42, 44 anos, vamos ter 5%, 10% no máximo. Tá. Há determinados cânceres que são tão agressivos que mesmo com a extirpação, mesmo com o tratamento... Radioterapia, quimioterapia. Tá, mesmo até que ele desapareça, assim, há determinados pacientes que vocês não aconselham a fazer a... Em medicina a gente tem que ter muito bom senso, né? A gente pode fazer uma preservação da fertilidade num tumor muito grave, vamos dizer, num tumor muito agressivo, e é muito difícil para a gente que está do lado de cá tirar o direito dessa paciente de fazer uma preservação da fertilidade, mesmo sabendo que nós temos um tumor muito grave. Lógico que nós nunca vamos fazer isso quando isso coloca em risco o tratamento oncológico. Ou seja, nós não podemos fazer uma preservação da fertilidade numa paciente que está muito grave e colocar em risco tanto o tratamento oncológico como a vida dela, só para preservar a fertilidade. Perfeito. Mas do outro lado, no outro ponto, é complicado nós tirarmos o direito de escolha da preservação da fertilidade quando isso não põe em risco a sua saúde. Doutor, a gravidez, ela muda muito a mulher, né? Sim. Mas a gente pode entender que gravidez seja vida, né? Sim. Vida, sim, não, sem literalmente, dúvida. né? Sem vida, dúvida. Literalmente. Sem Agora, dúvida. uma paciente que fez uma mastectomia radical, certo, dos 2 seios, por exemplo. Pois não. Ela desenvolve uma gravidez normal, sem problema? Absolutamente normal.
Lógico, obviamente, se ela fez uma mastectomia radical bilateral, ela não vai poder amamentar, Sim. mas vai poder gestar, ter o seu bebê, dar luz, tudo direitinho, sem problema nenhum, desde que ela esteja livre de doença e o oncologista nos dê alta para a gente transferir os embriões que ela guardou antes do tumor. Se o senhor me disse que aqui até tumor em útero vocês conseguem, por vezes, isolar e fazer o desenvolvimento, preservar o útero, sem dúvida, né? sem dúvida, exatamente. Mas, de uma maneira geral, todo tumor que estiver localizado em algum órgão do aparelho reprodutor é um complicador a mais, né? É um risco a mais. Vamos dizer que nós temos um tumor de ovário, né? O que habitualmente a gente faz em tumor de ovário é poder congelar o tecido ovariano. Então a gente retira aquele tecido ovariano e congela. Mas nós temos um grande risco quando eu vou reimplantar esse tecido depois da cura, de eu trazer a doença de volta. Então hoje tem tecnologias de pesquisa, ainda não é nada que pode ser usado do ponto de vista médico, comercial, onde a gente tenta fazer o amadurecimento deste óvulo dentro do laboratório. Ah, entendi. E aí nós usarmos aquele óvulo maturado dentro do laboratório para formar o embrião e transferir para essa paciente. Agora, o processo de colocação, o processo não sei o termo, de se introduzir o embrião no transferência útero, embrionária. Transferência embrionária. O processo, o mecanismo é igual em quem é um paciente oncológico ou não? Exatamente, é a mesma coisa? Exatamente igual. A transferência embrionária é um procedimento extremamente simples. É chamado de uma cirurgia também? Não, é uma cirurgia. Se assemelha a uma coleta de Papa Nicolau. Ah, coisa simples. Muito simples. A transferência embrionária, na grande maioria das vezes, é feita sem nenhuma anestesia, nenhuma sedação e com o marido junto. Ah, tá. Acompanhando todo o processo no monitor. Agora, o senhor falou que o senhor opera. Então, o que o senhor opera? Nós fazemos cirurgias relacionadas à medicina reprodutiva. Mulheres que têm um número grande de miomas no útero. Ah, então, que podem causar um problema durante a gestação. E quem vai fazer um processo desse assistido não pode ter mioma? Pode ter mioma. Pode ter. Depende de tudo, da localização, do tamanho. Alguns vão pôr em risco se ela engravidar. Então, nós fazemos a cirurgia. Outros miomas pequenos, fora da cavidade uterina, não precisam ser operados. Doutor, como é que é assim, por exemplo, é líquido e certo, você fez a transferência embrionária? Sim. Fez a transferência embrionária, você pode dar, parabéns mamãe, é assim que funciona, já vai ser mamãe de todo jeito? Não é assim. Como é que é? Todo médico que fala que tem 100% de gravidez não está sendo honesto. Não é médico, não. Professor de matemática. Não está sendo honesto. Nós temos, assim, uma taxa de gravidez muito relacionada com a qualidade embrionária, que também está muito relacionado com a qualidade do óvulo, que está relacionado com a idade da mulher. Olha. Então, o carro-chefe do sucesso no tratamento é a idade da mulher. Por isso, o congelamento social de óvulos traz para a gente uma segurança e um alto potencial para, no dia, essa paciente poder ter o seu bebê. Vamos dizer, uma paciente que vai fazer um estudo no exterior, aos 36 anos, vai voltar aos 40 anos e aí ela vai querer ter um bebê. Então, antes dela ir viajar, ela pode fazer a preservação de óvulos. Tá. Quando voltar, ela vai ter o bebê aos seus 40 anos, está bem de saúde, obviamente, só que o óvulo tem 35 e aí minhas taxas de gravidez são melhores. Mas quando o óvulo é introduzido, quando é feita a transferência embrionária, ele já está ali todo prontinho, com o espermatozoide, com o óvulo. Já foi fertilizado e cresceu por 5 dias. Já tem vida? Já tem vida. Nós colocamos o embrião com 5 dias de vida em crescimento. Só que ele pode parar de crescer, por isso que eu não tenho 100% de sucesso. Ah, entendi. Porque depende dele. Vamos imaginar assim uma sementinha, colocamos a sementinha na terra, ela precisa continuar se desenvolvendo. A gente dá todos os nutrientes, todas essas condições para que ela se desenvolva, mas se ela não for saudável, ela não vai conseguir crescer. E também a hora que ela descobre que ela está grávida, o sintoma é exatamente de como se fosse uma reprodução normal. Normal. É uma gravidez absolutamente normal. Ela liga chorando lá pro médico, fala, doutor, estou grávida, mais ou menos assim. Bastante. É emocionante, é muito emocionante, né? É muito emocionante, porque são geralmente casais que estão lutando há muito tempo, né? Estão lutando há muito tempo. E só quem passa por esse processo sabe que isso, na verdade, é uma grande luta e quando os casais conseguem uma grande vitória. Isso não é disponível no SUS, né? No Brasil, nós temos alguns hospitais em São Paulo que podem atender SUS, mas a gente tem que entender que tem períodos que as verbas se reduzem e não tem como atender, né?
Então, a grande maioria dos serviços no Brasil de reprodução assistida são serviços privados. E é muito caro, doutor? Olha, depende do de ter um tipo, filho, né? depende do tipo de tratamento feito. O tratamento mais caro que a gente chama é a fertilização in vitro. Tá. O preço variável com medicação entre 14 e 20 mil reais. Claro. Não é um tratamento barato. Ter né? um filho não tem preço, né? É uma coisa assim. É uma alegria muito grande. Mas a gente gostaria de, obviamente, poder oferecer para todos os casais. Né, Doutor, agora só para finalizar, nós estamos no Outubro Rosa, a gente fala toda hora prevenção, mas às vezes as pessoas chegam para fazer um exame, uma mamografia e fica numa fila enorme e tal. Nós estamos melhorando nisso? Como é que está? Infelizmente não. Infelizmente, o investimento em saúde pública no Brasil, a gente cansa de ver nas televisões, nos programas, nos jornais. Infelizmente, a saúde do Brasil está esquecida. Está terrível, né? Está terrível. A gente lamenta profundamente que seja assim, porque a todo momento a gente vê campanhas, é tão bonito, tantas personalidades falam, políticos e tal, não sei o quê. Vamos lá, vai para a prevenção. Chega lá, tem aquela fila imensa, não consegue. Nós temos uma lei que obriga a ter mamografia, mas infelizmente a fila é grande e em boa parte dos serviços com muito tempo de espera. Lamentável, né? Lamentável. Doutor Aristides Manuel Bragueto, adorei te conhecer, adorei falar contigo. Prazer é meu. Você tem uma didática maravilhosa. Obrigado pela oportunidade, viu? E tá aí um homem que pode ver muitas pessoas na rua e você ajudei a nascer. É isso aí, que delícia, né? Não tem felicidade maior. É uma coisa assim maravilhosa quando você de repente ajuda a trazer ao mundo uma nova vida. Uma coisa assim abençoada realmente por Deus. Aí, meus amigos, é o seguinte, agora em novo horário, você está sabendo sempre, né? Às 9h30 da noite, o nosso Visão Geral, sempre com um programa inédito para você. Tá bom, pessoal? Amanhã estou de volta, hein? Tchau.